Muito bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 12. Mateus capítulo 12, nós vamos falar dos versos 1 até o verso de número 14. Mateus 12, de 1 a 14, eu vou fazer a leitura, peço que você a acompanhe comigo. O texto nos diz assim: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, o que fez Davi? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Deus eterno, queremos nos achegar ao Senhor, Pai, e nós temos na mão a Tua palavra. Sabemos que se o Senhor não nos iluminar o entendimento, não a entenderemos. Sabemos que nós podemos entendê-la no aspecto intelectual, podemos adquirir conhecimento, mas se o Senhor não convencer os nossos corações, nós não nos submeteremos à autoridade da Tua palavra. Nós não aceitaremos a boa prática da Escritura. Por isso rogamos ao Senhor, para que a Tua instrução seja sobre nós, para que o Teu ensino nos console na Escritura, para que o Teu ensino nos confronte, nos repreenda quando nós pecamos, nos conduza à fidelidade por meio da Tua palavra. Sabemos que a Tua verdade santifica e sabemos que a verdade é a Tua palavra. Ensina a Tua igreja, Senhor. Clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos falar do assunto do momento? Claro que a gente vai falar sobre isso. Quando na terça-feira conversamos no conselho, enquanto conversávamos e nos decidíamos, antes da decisão eu disse para o conselho: se o culto for à noite eu vou falar sobre o dia do Senhor, e se o culto for de manhã eu vou falar sobre o dia do Senhor. E parece que um campo de guerra tomou conta das nossas redes sociais, né? Alguns se posicionando contra, outros se posicionando a favor. Eu gosto sempre dos comediantes gospel, né? Eles sempre fazendo piada de tudo e a gente rindo das piadas deles, né? Então, eis a questão. Hoje tem jogo do Brasil e as igrejas estão tentando categorizar com fidelidade ou infidelidade
aqueles que mudaram ou não mudaram o culto. Eita, nós, que problema, hein? Ai, rapaz, o João Calvino não passou por isso, irmãos. Ele não escreveu sobre o assunto. Irmãos, categoricamente, elementos de culto não são alteráveis. Confissão de pecados, adoração, louvores, oração, edificação na palavra, sacramentos. Essas coisas não estão sujeitas ao desejo de ninguém. São elementos de culto. E eu já lecionei na igreja sobre isso. Instrumentos de culto, nós chamamos de circunstância de culto, esses são alteráveis. A gente vai cantar com os nossos instrumentos ou nós vamos trazer um tamborzão africano daquele que eu passei no vídeo semana passada? Nós estamos louvando a Deus, eles estão louvando a Deus. O culto deles, quando eu disse para eles que as igrejas brasileiras se reúnem à noite, todas as vezes que eu falei isso, eu percebi um espanto deles. Eles estão num lugar onde não tem luz elétrica. Eu imagino que eles tenham pensado que a igreja se reúne com tochas, assim. Deve ter sido o imaginário deles. São circunstâncias de culto, eles não têm energia elétrica, o culto tem que ser matutino. Essas coisas estão sujeitas à necessidade da igreja. É pecado fazer culto à noite? Não. É pecado fazer culto de manhã? Também não. A igreja peca por mudar o horário do culto? Depende. Como assim depende, pastor? Porque o dia é do Senhor e não é nosso. Eu não estou pondo em xeque a decisão do nosso conselho, e já foi justificada a razão do conselho para mudar o culto. Alguns irmãos que pastoreiam igrejas em comunidades, ou até em favelas mesmo, disseram, olha, nós não teremos culto no horário do jogo. É impossível. Impossível. Circunstâncias, contextos. Mas sabe por que eu estou falando sobre tudo isso aqui e trazendo à tona algo que todos vocês já ouviram ao longo da semana? Porque essa semana expôs o nosso coração. Porque essa semana não é... O jogo do Brasil não é o causador do problema. O problema não é o jogo do Brasil. Eu, meu irmão, achei que a gente ia perder mesmo para o Japão. E era um problema a menos. E se a gente tivesse perdido para o Japão, o problema não estava resolvido. Porque o problema sobre o qual a gente está trabalhando não é o horário do culto. O problema sobre o qual a gente está trabalhando é o dia do Senhor. Como nós deveríamos lidar com o dia que não pertence a nós? Com o que nós deveríamos ocupar o dia que não pertence a nós? Nós podemos fazer qualquer coisa? Bem, isso concordamos que não. Então nós temos uma lista de regras do que podemos e do que não podemos fazer? Isso também não temos. Como nós devemos nos relacionar com o dia do Senhor? E eu queria, meu irmão, que nessa manhã você julgasse o teu coração. Eu queria pastoralmente te repreender a não olhar sobre o seu ombro, a não pensar sobre a vida e a família de ninguém, senão a sua. E se alguém precisava ouvir essas coisas e não veio no culto, Deus o sabe porque ele não está aqui. Deus tem condições de ensiná-lo. Eu queria que você olhasse para a tua vida, para a forma como você lida com o dia do Senhor, para a forma como a tua família vai se portar com o dia do Senhor, independente de Copa do Mundo. Quisera eu que o problema do dia do Senhor fosse um problema de 4 em 4 anos. Quisera eu. Todos os anos, pelo menos 1 ou 2 vezes, eu prego sobre esse assunto na igreja e a gente dá alguma aula de escola dominical relacionada ao tema. Nós precisamos pensar sobre como nós vamos lidar com o dia do Senhor. Voltando os olhos para o texto, o Senhor Jesus está mais uma vez lidando com os fariseus. O Senhor está vivendo a vida comum e agora sendo interpelado pelos fariseus. Jesus está em viagem, provavelmente de volta para Jerusalém, e o trajeto de viagem faz com que ele e os seus discípulos tenham fome. Viajam a pé, e quando eles têm a oportunidade de saciar a fome, colhendo alguns grãos de uma plantação, então os fariseus que percebem, que vivenciam junto com Jesus essa cena,
eles vão interpelar Jesus e questioná-lo sobre o que é lícito ou o que não é lícito de se fazer no dia do Senhor. Nós queremos pensar nisso, queremos pensar nesse tema. Queremos pensar sobre o que é e o que não é lícito de se fazer no dia do Senhor. Te adianto que você não vai sair daqui com uma lista de regras. Você não deveria almejar uma lista de pode e não pode. Você precisa pôr a tua vida diante do Senhor e aprender com Jesus, quando Ele mesmo, pelo seu ensino e também pela sua prática, está claramente nos dizendo o que nós deveríamos e o que nós não deveríamos fazer no dia do Senhor. Eu vou fazer algo um pouco diferente, já fiz isso algumas vezes, vou expor todo o texto, falar de todos os 14 versículos, e numa segunda parte do sermão, nós vamos fazer as nossas aplicações. Acredito que assim fique mais conciso, mais claro o ensino do texto. A primeira coisa que nós começamos a perceber é que Jesus nos mostra que este é um dia de misericórdia e não de sacrifícios. Talvez essa seja uma confusão comum na cabeça dos fariseus. O dia de descanso é o dia de servir a Deus no templo. E Jesus começa a mostrar que servir a Deus no templo é uma parte do serviço e ela não vale de nada se não há misericórdia na disposição do coração, na intenção real e sincera do coração. Neste sábado, neste dia em que Jesus, voltando, eles e seus discípulos colhem algumas espigas. Rapaz, para a gente espiga é sempre milho cozido, né? Talvez não nesse contexto. A ideia aqui é de que são plantações de cereais, são searas. Talvez Jesus estivesse colhendo com seus discípulos cevada, talvez estivessem colhendo trigo. Fato é que eles vão arrancar os frutos que estão à margem do caminho para se alimentar enquanto eles têm fome. O texto de Deuteronômio já prescreve a permissão para fazer isso. Irmão, Jesus não está roubando milho de uma plantação alheia. O texto bíblico diz que, em Deuteronômio, se você tem fome, ou se alguém tem fome, essa pessoa pode usufruir de uma plantação que esteja próxima, desde que ele colha com a mão, ao invés de ceifar a plantação. Ele não tem o direito de fazer uma colheita de fato em uma plantação que não lhe pertence, mas ele tem direito de retirar com a própria mão aquilo que é suficiente para a sua alimentação. O texto deixa claro que é isso que os discípulos estão fazendo. Eles estão debulhando com as próprias mãos cereais para que pudessem matar a fome da sua viagem. A questão que os fariseus levantam é: os teus discípulos fazem o que não é lícito de se fazer no dia de sábado. Os fariseus, desde a primeira fala, não estão preocupados com o dia do Senhor. Então perceba isso. Nem sempre o desleixo com o dia do Senhor se mostra fora da igreja. Nós pensamos que descuidar do dia do Senhor é não vir ao culto. Sim, isso é descuidar do dia do Senhor. Mas é possível estar no culto e ainda assim descuidar do dia do Senhor. Você pode ser tentado nessa manhã a engrandecer um coração farisaico dizendo: eu fui no culto hoje, eu já paguei a minha penitência. Os fariseus estão expondo o risco que nós corremos de estar no culto, de estar na igreja e ainda assim estar em pecado. Eles estão questionando Jesus com algo que parece belo, parece sábio, parece santo, mas que na verdade tem a motivação de apanhar o Senhor Jesus num erro. Eles querem encontrar acusações contra Jesus. E meu irmão, isso aqui é um prato cheio para os fariseus. Eles queriam encontrar uma acusação contra Jesus e de repente, no sábado, Jesus e os discípulos estão ali tomando alimento numa colheita. Pronto, resolveu-se o problema. A acusação diante de Pilatos seria: esse homem profanou o dia santo para nós. Jesus então vai responder aos fariseus. Jesus vai usar dois argumentos. Um deles histórico e outro presente, outro real e imediato. O argumento histórico é a referência a Davi. Davi e os seus valentes estão fugindo do rei Saul. Rei Saul ameaça a vida de Davi e todos eles estão fugindo. Na fuga de Davi, passando fome, então precisando de
alimentar, Abimeleque, que exercia as funções de sacerdote nos dias do sacerdote Abiatar, decide servir algum pão para Davi e para seus homens, para que eles não morressem de fome. Os pães que Davi e seus homens comem são os pães da proposição. Eita! Esses são 12 pães que eram ordenados na lei do Antigo Testamento, que fossem mantidos os 12, como representação de cada um deles, a exposição, a representação de uma tribo de Israel. E aqueles pães permaneceriam ao longo de toda a semana ali postos, e eles são um símbolo da comunhão entre cada uma das 12 tribos e o Senhor. São um símbolo da confiança de cada uma das 12 tribos, de que o Senhor lhes daria pão. Ao 7º dia, somente os sacerdotes, somente os que oficiavam no templo, tinham o direito de manusear os pães, e ao 7º dia eles então removeriam os pães, eles consumiriam aqueles pães, e outros 12 novos pães seriam postos. É lei cerimonial de Deus para a instrução do povo de Israel. Não é lícito a Davi pôr as mãos nesses pães, muito menos comê-los, nem a ele, e não havia nenhum dos seus valentes que fosse um sacerdote. Contudo, Aimeleque, o sacerdote responsável, entende que é mais importante Davi não morrer de fome do que a lei cerimonial ser preservada. Aimeleque está já entendendo que mais importa a misericórdia do que o sacrifício. É a conclusão do Senhor Jesus. E por isso, então, Aimeleque vai servir a Davi e os seus valentes com esses pães, e ainda o sacerdote exige que tanto Davi quanto os seus estivessem todos cerimonialmente purificados. Eles vão se preparar o melhor possível, então eles vão comer pães que não lhe é lícito comer. Jesus está dizendo para os fariseus assim, ó, é fácil vocês dizerem que eu estou errado. Fala que o rei Davi estava errado. Entende o argumento de Jesus? Jesus agora fala não só de um evento passado, mas de um evento presente. Jesus diz, o sábado é o dia em que não se deve trabalhar. Contudo, os sacerdotes, os levitas, os que servem no templo, esses trabalham, eles violam a lei todos os sábados, e eles ficam sem culpa. Jesus está dizendo, se vocês vão me condenar por trabalho, vocês têm que também condenar todos os que oficiam no templo. Porque aqueles que estão no templo estão recebendo ofertas e administrando diante de Deus. E lembre-se das narrativas da leitura bíblica que você não pulou. Lembra quando você chegou lá? Números, Deuteronômio, Levíticos, texto que é difícil de ler às vezes. E o texto descreve os inúmeros rituais. Algumas ofertas ao Senhor que eram bolos e massas que deveriam ser assados. Outras ofertas de animais que deveriam ser preparados, partidos. A carne deveria ser assada, outra parte lançada no fogo, outra parte lançada fora do arraial. Envolve trabalho. É um ritual e um sacrifício cruento. E todos os levitas faziam isso todos os sábados. E Jesus está agora inferindo aos fariseus, dizendo, se todo o trabalho é quebra da lei, logo os fariseus, os sacerdotes, estão também quebrando a lei no templo. O que é que vocês pretendem fazer diante deles? Entende a expectativa de Jesus? Então, expondo estes dois argumentos, Jesus apresenta também duas conclusões. Jesus diz, em primeiro lugar, diante de vocês está quem é maior do que o templo. Se é tolerável o serviço no templo, por que não seria tolerável o serviço àquele que é muito maior do que a mera construção do templo? Jesus é superior ao edifício do templo. Se é tolerável o serviço e o culto a Deus nos sacrifícios e ofertas do templo, por que não seria tolerável a presença de Jesus, a autoridade de Jesus, que é superior a qualquer sistema sacrificial hebreu? Jesus está dizendo, eu sou maior do que todo o sistema,
todas as ofertas que vocês praticam, elas apontam para mim, eu sou maior do que o templo. Vocês estão falando com alguém que tem autoridade. Ele é o Senhor do sábado. Jesus vai então dizer, a misericórdia é o que quero e não holocaustos. Jesus está repreendendo eles dizendo, os holocaustos de vocês não têm nenhuma validade, porque eles são desprovidos de misericórdia. Essa é uma prática comum entre os fariseus. Se você voltar os seus olhos para o capítulo 23 de Mateus, quando no capítulo todo Jesus repreende os fariseus, Jesus diz para eles, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, das ervas que são mínimas. Vocês estão preocupados em cumprir as leis mínimas, mas vocês rejeitam a misericórdia e a justiça. Perceba, essa é a prática dos fariseus. Como eles são repreendidos lá em Mateus 23, são aqui e agora também repreendidos. Porque estão muito mais ocupados com a prática da lei, com o cumprimento ritual, do que com a misericórdia, do que com a justiça. Misericórdia é esta com os próprios discípulos de Jesus que estão padecendo de fome. Jesus expõe a eles o princípio. E quando Jesus então diz que o Filho do Homem é o Senhor do sábado, ele está finalmente afirmando a sua autoridade. Ele está dizendo, não há nada na lei que não esteja submissa àquele que criou a lei. Essa é a sua autoridade de Deus, ele é o próprio Deus e ele está afirmando que todas as leis estão sujeitas à sua própria autoridade. O que é que Cristo falaria que não se conforma à lei? O que é que Cristo ensinaria que vai contra a lei? O que é que Cristo faria que é uma quebra do seu próprio mandamento, quando Ele é Deus, quando Ele é autoridade, quando Ele é o Senhor do sábado? O Senhor Jesus expõe que não basta apenas cumprir o rito, não basta apenas fazer o que se pensa ser certo, apenas oferecer holocaustos, se não há no coração misericórdia, se não há submissão a Deus, se não há um olhar perdoador, um olhar gracioso, um olhar sensível às reais necessidades daqueles que nos envolvem. O sábado, o dia do Senhor, e como nós vamos guardá-lo, não se trata de obedecer e desobedecer simplesmente, se trata de nós agirmos com misericórdia, de nós olharmos o que está, a motivação daquilo que nós estamos fazendo. O Senhor Jesus está nos ensinando sobre isso. Em segundo lugar, o Senhor Jesus nos mostra também que mais do que misericórdia e holocaustos apenas, o dia do Senhor, o sábado do Senhor, é a ocasião de se fazer o bem. Jesus diz que é lícito aos sábados fazer o bem. Perceba que essa cena então se desfecha no ensino de Jesus. Nós não ouvimos nenhuma réplica dos fariseus, provavelmente eles ficaram sem palavras. Provavelmente os fariseus não tiveram coragem de condenar Davi como tiveram coragem de condenar Jesus. Provavelmente eles entendiam que de fato o trabalho do templo é trabalho. E contudo, quebrando a lei de trabalho, os sacerdotes ainda assim não são culpados, porque esse é um trabalho que se faz diante do Senhor. Ao que tudo indica, não há resposta dos fariseus. O texto agora muda de cena. O texto diz no verso 9, que tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Jesus não foi a qualquer sinagoga. Ele está no contexto onde os próprios acusadores de Jesus estão. E nesta sinagoga que pertence a eles, que é onde eles estão comumente reunidos, achava-se um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Rapaz, dá uma raiva desses fariseus do texto, não dá? Tem um homem com uma deficiência física, e certamente eles conhecem esse homem, é a sinagoga deles, e achava-se aquele homem ali, e então os fariseus, com o objetivo de ter com que acusar Jesus, dizem, é lícito ou não é lícito curar esse homem, porque hoje é sábado? Rapaz, que turma custosa esses fariseus.
a razão pela qual os fariseus expõem é a mesma razão com a qual o Senhor Jesus expõe. Você percebe que Jesus está respondendo eles, mostrando as próprias práticas deles? Porque Jesus responde dizendo sobre o que eles já fazem. Jesus não precisa de um argumento inédito para ensiná-los ou até para repreendê-los. Jesus diz: qual de vocês, tendo uma ovelha que caiu num poço, tendo um animal que se acidentou e agora está prestes a morrer, e isso acontecendo no dia de sábado, qual de vocês não tiraria com todo o esforço o pobre animal de dentro daquela cova? Quem não faria isso? Mais uma vez os fariseus ficam sem resposta, porque esse tipo de esforço é transgressão da lei na perspectiva deles. Os fariseus, irmãos, estão criando um jugo de leis difícil de carregar, um feixe de regras difícil de se sustentar. É entre eles que surgem diversas práticas que não são bíblicas. As inúmeras lavagens cerimoniais que acontecem no Novo Testamento, muitas delas não são bíblicas. A forma de se lavar as mãos, a forma em que eles julgam o comportamento do sábado. Irmãos, deixa eu dar um exemplo. Os fariseus ensinavam seus discípulos a não cuspirem no chão no dia de sábado. Você entende isso? Porque se você cuspir no chão e a tua saliva levantar poeira demais, Deus pode entender que você cavou um buraco, então você está arando a terra. Você entende isso? Os fariseus, eles estão, e isso aqui parece com a gente, ó. Os fariseus, eles estão calculando qual a distância que se pode caminhar sem se tornar uma viagem. Você entende isso? Até onde você pode ir sem se tornar viagem. A partir dali é viagem. Porque não é lícito viajar no dia de sábado, mas a gente tem que andar. Então, quanto que pode andar? Os fariseus estão tentando dar número para essas coisas. E eles que são tão rigorosos com o cumprimento da lei aos seus olhos, e fazem isso, o Senhor já nos disse, sem misericórdia, eles, ainda assim, quando um animal cai em uma cova, eles vão lá retirar aquele animal, e não tem justificativa para isso. É trabalho. Confrontando mais uma vez, o Senhor Jesus diz para eles: logo mais um homem vale muito mais do que uma ovelha. Logo, é lícito aos sábados fazer o bem. É lícito fazer o bem no dia do Senhor. Ainda que o bem seja trabalhoso. Perceba, Jesus não está dizendo que você pode, no dia do Senhor, fazer o que você acha que é fazer o bem. Isso é importante. Porque às vezes fazer o bem para mim é fazer uns 2.000 a mais por mês. Entende? Não, mas é para fazer o bem, Senhor. Eu quero trabalhar um pouco mais no domingo para poder ter dinheiro para fazer o bem para os missionários. Pobres missionários, a gente sempre joga as nossas justificativas em cima deles. Jesus não está falando sobre qualquer bem. Jesus está sendo bem específico sobre as coisas que redundam em obras de socorro, em obras de misericórdia, no esforço da santificação. É este bem que é lícito se fazer no sábado. Como prova final, o Senhor Jesus, não só tendo colhido as espigas, não só tendo se valido da ceifa no campo, agora Jesus vai dizer para aquele homem da mão ressequida: estende a sua mão. Jesus vai, no dia de sábado, provar de uma vez por todas que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ele vai mostrar a sua superioridade de forma inquestionável, porque o milagre de Jesus atesta o seu poder, como só Deus pode ter este poder. Jesus vai curar, e a mão deste homem então é estendida, estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Ninguém pode dizer que Jesus é um falastrão.
que Jesus é um pregador de doutrinas estranhas, que Jesus é mais um dos falsos profetas que está corrompendo a lei de Deus, porque Jesus está provando que ele é, de fato, Deus. Então aquele homem da mão ressequida vai ser curado. A obra do Senhor Jesus, o ensino do Senhor Jesus é confirmado por meio dessa obra, deste milagre. E o texto termina nos dizendo como os fariseus reagiram a isso. O texto diz: retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Meu irmão, a turma pode ver morto ressuscitar, paralítico ser curado, cego enxergar, deficientes físicos terem a sua deficiência curada. Nada disso lhes move o coração. Estes fariseus estão ainda permanecendo no pecado, permanecendo contra o Senhor Jesus. Irmãos, eu quero, à vista disso, aplicar o texto às nossas vidas. Eu quero pensar nas implicações do que nós ouvimos e te dar princípios para, como eu disse no começo, você pensar sobre o que você vai fazer no dia do Senhor. Porque seja o que você fizer, não são só os seus atos externos que valem, mas as suas motivações e intenções serão julgadas, e quem vai julgá-las é o Senhor. E nós não precisamos de jogo de futebol para profanar o dia do Senhor. O assunto não é Copa do Mundo. O problema sobre o qual nós estamos tratando é um problema dos nossos corações e não deixa de ser um problema da nossa igreja. A prova mais simples que eu posso te dar, que o não cumprir o dia do Senhor é um problema da nossa igreja, é que a nossa igreja sempre tem espaço para mais alguém sentar. E nós nunca cultuamos a Deus com toda a igreja reunida. Nunca fizemos isso. Se todas as pessoas que são membros da igreja inscritos no hall estivessem no culto, não caberia em um templo e meio desse. Nós nunca cultuamos a Deus todos juntos. Você vai me dizer que isso é porque toda semana 30%, 40% dos inscritos no hall de membros da igreja têm dor de barriga, estão doentes, estão com... Você acredita nisso? Por que que nós tratamos tão mal o dia do Senhor? É sobre isso que a gente está trabalhando. E o horário do culto não importa. A congregação Bereia, há pouco tempo atrás, antes da inauguração do templo, vinha se reunindo pela manhã. Nós íamos para a igreja às 9 da manhã, fazíamos a escola dominical até às 10, tomávamos um café todos juntos, era um momento de comunhão até às 10h30, e das 10h30 ao meio-dia nós celebrávamos o culto. Eu preguei mais de uma vez na Bereia sobre o dia do Senhor. Eles não estão livres de profanar o dia do Senhor, porque quando o culto acaba, o dia do Senhor não acaba. Não acaba. E eu acho, a minha opinião pessoal, é que é muito mais tentador para os irmãos que cultuam pela manhã ter a tarde e a noite livre, pela sensação católica de que eu já fui na missa hoje. Então, o que a gente vai fazer com o resto do dia? O que você vai fazer com o resto do seu dia hoje? Como você vai fazer isso? Resista à tentação de olhar sobre o seu ombro. A palavra de Deus está trazendo verdade clara e sincera para que cada um de nós julgue o próprio coração. Quero relembrá-lo o que é o dia de sábado. O Senhor Deus deu inúmeras instruções e inúmeros mandamentos, tantos deles, como disse, cerimoniais, que são quanto aos animais que se pode comer, quanto à vestimenta. Rapaz, você sabia que na lei do Senhor prescreve que o sacerdote deveria usar calção para ninguém ver as vergonhas dele? A lei de Deus é minuciosa. A lei de Deus ensina regras sobre o boi chifrador. Se alguém tem um boi bravo e não guarda direito esse boi, e se o cara foi negligente em prender o boi e chifrou alguém, o dono do boi é responsável. Um princípio de justiça, que até hoje o direito continua usando. Mas perceba que inúmeras leis cerimoniais e leis que são culturais, elas cessam.
Aquelas coisas, essas leis que são civis, elas não têm poder sobre nós hoje. Elas permanecem sobre nós com o princípio moral, mas não com a prática como vinha na teocracia de Israel no Antigo Testamento. Nós não estamos falando de uma dessas leis. Nós não estamos falando de um pequeno e vago mandamento de algum trecho do livro de Levítico. Nós estamos falando sobre um dos 10 mandamentos inscritos em pedra pelo Senhor para o seu povo, no qual ele diz: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O mandamento do Senhor para nós é nos lembrarmos do dia de sábado. Este é um mandamento que deve estar sempre claro à nossa memória, e toda semana o está. Lembrarmos do dia de sábado, e a nossa primeira ação ordenada para com o dia de sábado é para o santificar. Os cristãos passam a guardar o dia do Senhor como o domingo, a partir da ressurreição de Jesus. Desde a manhã que o Senhor Jesus ressuscitou, os discípulos se reúnem na manhã do primeiro dia da semana, e não mais do último. O domingo, o nome domingo, significa Dominus Dei, dia do Senhor. Todas as vezes que você diz a palavra domingo, você está dizendo: este dia pertence ao Senhor, ele não é meu. E então, a tarefa inicial de todo discípulo de Jesus é no domingo, no dia do Senhor, santificar o dia, separá-lo do uso comum. No Antigo Testamento, a palavra santo significa, na sua forma mais literal, cortado, algo que está dividido, algo que está separado. Em toda a Escritura, um símbolo claro do significado de santificação é separação. Este dia, o dia do Senhor, ele está separado, ele é separado, ele não é como os outros. E então, a lei do Senhor, o mandamento da tábua da lei diz: então, em 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. É o dia que pertence ao Senhor e não pertence a nós. Lembre-se do texto de Isaías que nós lemos. Deus está dizendo: você será feliz e bem-aventurado se você não profanar o dia do Senhor. E o texto de Isaías é muito claro. E a lei do Senhor, desde o Antigo Testamento, não se trata de cumprir regra, fazer ou não fazer, pode ou não pode, pode ou não pode. Isaías está dizendo: no dia que é do Senhor, se faz a vontade do Senhor. Nós não profanamos o dia do Senhor quando nós negamos os nossos próprios desejos e quando nós não cuidamos dos nossos próprios interesses. Então o texto está falando sobre os seus desejos, sobre os seus interesses pessoais. Eles não podem ocupar o domingo, porque a Escritura está dizendo que este dia pertence ao Senhor. O nosso catecismo responsabiliza especialmente os chefes de casa. Especialmente. Há uma pergunta dedicada aos líderes dos lares.
Isso porque o mandamento da Escritura fala sobre o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, o teu animal e o forasteiro que está nas suas terras. Ninguém que está debaixo da sua tutela, seja qual for o seu nível hierárquico, deveria trabalhar. Nem o ChatGPT, pastor? Não sei. Aí o fariseu perguntaria, e o ChatGPT, que não é gente, que não adora a Deus? Ele adora a Deus sim, pede para ele fazer uma oração para você ver, ele faz bonito. Ora bonito o ChatGPT. Ninguém debaixo da nossa tutela deveria trabalhar. Nenhum dos nossos filhos deveria trabalhar. E aí o texto vai dizer, porque em 6 dias o Senhor criou o mundo. O Senhor fez todas as variedades de sapos coloridos da Amazônia em 6 dias. O Arthur gostou dessa ilustração. Ele abriu a boca. Só em 6 dias. E em muito menos, porque no primeiro e no segundo ele nem mexeu com sapos. Pergunta é, e meu irmão, eu estou vivendo um déjà vu aqui de sermões que eu preguei recente na igreja. Deus se cansa. Deus se cansa. Deus dorme. Dá sábado à noite, Deus fala, ufa, graças a mim que chegou sábado. Que eu estava precisando descansar desse povo chato. Ainda bem que chegou meu dia de folga. E Deus desliga o WhatsApp. Amanhã eu vejo as orações. Se Deus não se cansa, por que Ele descansa? É didática. Deus está te ensinando, meu irmão. Deus está criando o mundo com os 7 dias e Ele está dizendo assim para você, vamos fazer um combinado? Eu vou te dar 6 dias para você fazer tudo o que você precisa fazer, e o teu 7º, você vai ficar comigo. O 7º dia é o dia do papai. Você vai passar o 7º dia, você e ele. Você vai contar para ele tudo o que aconteceu na sua semana. Ele vai te ajudar a lidar com todos os seus problemas. Sabe, toda aquela fadiga do Corinthians que nunca ganha, no dia do Senhor, o Senhor não te decepciona igual o Corinthians te decepciona. Viu, Edmilson? Edmilson é corintiano, irmãos. No dia do Senhor, a gente se apega ao Senhor. E Ele separou esse dia para isso. E o mandamento está dizendo, está relembrando que Ele descansou no 7º dia. Para que a gente se lembre de que é possível fazer todas as coisas em 6. E o 7º pertence a Ele. O 7º dia é dele, irmãos. E então o Senhor abençoou e santificou o 7º dia. A nossa confissão de fé fala sobre os nossos deveres exigidos no dia do Senhor. Ela diz assim: este sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado seus negócios comuns, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas obras, palavras e pensamentos a respeito de seus empregos seculares e de suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres e necessidade de misericórdia. É o resumo da confissão de fé sobre o dia de domingo. O Catecismo de Westminster fala especificamente respondendo sobre o que nós devemos fazer, os nossos deveres. Ele diz, o sábado ou o dia do Senhor, o domingo, deve ser santificado por meio de um santo descanso, por todo aquele dia. Não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, isso é óbvio, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são lícitos em outros dias, e em fazê-lo o nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se está empregado em obras de necessidade e de misericórdia, nos exercícios públicos e particulares de culto a Deus. Para este fim, havemos de preparar os nossos corações com toda previsão, diligência,
moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares para que sejamos mais livres e prontos para os deveres daquele dia. Olha que descrição de o que você deveria fazer no dia do Senhor. Tá bom, pastor, mas o que pode fazer? Eu sei que ainda fica dúvida. Deixa eu fazer algumas aplicações, algumas ilustrações claras de como fazer isso na tua vida. O óbvio. Qual é o óbvio? Não trabalhe no domingo. Isso é o óbvio. Mas, pastor, e o médico, e a polícia, e o... Serviços de misericórdia. O que Jesus acabou de ensinar? Se a ovelha cair no buraco, nós não vamos tirar? Vamos. O teu trabalho, você é tirador de ovelha de buraco? Então trabalha. Entendeu? Assim, imagina se a turma de Itaipu resolve não trabalhar no domingo. Ai, que benção. Nenhum dos crentes vai ter culto. Você está entendendo? Se o cara que organiza o trânsito da cidade de Guarulhos fala, dia do Senhor, eu não quero saber. Rapaz, ninguém vem para a igreja. Não tem ajuntamento solene. Há trabalhos que são de necessidade. Ai, pastor, eu tenho uma necessidade tão grande de lavar meu carro no domingo. Diga para o Senhor, resolve com Ele, o dia é dele. Você não está tirando de mim, você está tirando dele. Então, o óbvio precisa ser entendido. Trabalhar no dia do Senhor. E trabalhar no dia do Senhor não é só atender a ligação do teu patrão, ir lá digitar aquela página lá do processo que você está processando lá, o teu vizinho. Não é só isso. Sabe quando você fala assim, nossa, a semana foi tão corrida, essa casa está tão suja. Será que Deus ficaria magoado se por obséquio eu trocasse todas as nossas roupas de cama, colocasse elas para lavar e passasse só um paninho rápido? No dia do Senhor, o teu robozinho aspirador não trabalhará. Sabe qual é o óbvio? Sabe qual é o óbvio? Os nossos filhos, eles assistem TV durante a semana. Eles assistem as séries deles. Eles vão para o balé, eles vão para o futebol, eles vão para a natação, eles não faltam. Eles vivem a semana deles. Eles comem, eles tomam banho todos os dias, a gente acha pelo menos, né? Se eles deixam o chuveiro aberto e pulam o banho, alguns adolescentes fazem isso, né? Não sei se dessa igreja. Por que os nossos filhos fazem tarefa da escola no domingo à noite? Eu não estou jogando pedra no telhado de vidro não, meu irmão. Vai chegar na minha vida. E a minha pretensão, que Deus me dê graça para fazê-lo, é dizer para o Timóteo assim, ó, vai ficar com nota vermelha, porque você não vai fazer trabalho hoje, o dia do Senhor. Ai, mas a prova é muito importante, então por que você não estudou nos 6 dias que Deus te deu? Porque não era tão importante. E se ela é importante, a pergunta do milhão é, ela é mais importante do que o dia do Senhor? Entende isso? Como que você vai lidar com isso? Mas pastor, se eu não estudar, eu vou reprovar no concurso. Talvez Deus não te queira na vaga. Importa ser fiel a Deus. O Senhor requer fidelidade. E como que você vai lidar com isso? E eu não quero transpor todas as regras para você, mas isso é o óbvio. Não é possível que você não tenha outra data na vida para organizar seu guarda-roupa e você resolveu dar faxina de guarda-roupa no dia de domingo e às 15h35 da tarde a tua cama está repleta de quinquilharia porque você não terminou e quem é que vai ficar sem você? A primeira igreja de Guarulhos. Você entende isso? Mas pastor, é o único dia que eu tenho. Meu irmão, julgue entre você e o Senhor o que você está dizendo. Se é de fato a única oportunidade que você tem. Então, o nosso objetivo não é ser legalista. A gente não quer ficar criando regra do que pode, não pode, do que deve, não deve, mas você precisa julgar as coisas. Você precisa olhar a lei do Senhor e ser motivado por agradar ao Senhor e não por obedecer à lei. Os legalistas obedeciam toda a lei e não agradavam o Senhor.
Porque se a gente disser que se vier na igreja, tá, se veio na igreja, veio no culto na escola dominical, está resolvido o problema, você vai desperdiçar o dia do Senhor o dia todo. Aí o maridão vai chegar em casa, vai expulsar o menino do videogame e vai jogar das 11h45 até as 5:50 da noite, vai sentar no culto com a cabeça atordoada, vai suportar o culto para no final do culto ele poder jogar mais 1h30 antes da hora de dormir, porque a gente não tem coragem de chegar atrasado no trabalho na segunda-feira. Guardou o dia do Senhor? O fariseu diria, ele veio no culto ao Senhor. Ele é um aluno assíduo da EBD. Guardou o dia do Senhor. Entende como isso toca as nossas motivações? Você quer cumprir a regra ou você quer agradar a Deus? Você precisa ponderar sobre isso. Deus está dizendo, misericórdia quero e não holocaustos. O Senhor quer o teu coração julgando as coisas deste mundo. Tá, pastor, mas então pode jogar futebol? Pode assistir o futebol? Deixa eu lembrar você mais uma vez. A Copa do Mundo não é o problema. Passa futebol na TV todos os domingos. E passa futebol do mundo inteiro, na minha e na sua televisão. É pecado assistir futebol? Olha que eu vi cabeça se erguendo agora, irmãos. Alguns irmãos estavam de cabeça baixa e quando eu vi essa pergunta... Pode ser. Pode ser que seja. Deixa eu te fazer outras perguntas a respeito do futebol em si. Você já pensou se o técnico é crente? Se o massagista do São Paulo Futebol Clube, que tem que estar lá na beira do campo, o fisioterapeuta, se ele for crente? A gente teve um jovem aqui na igreja que era ex-jogador de São Paulo. Ele nos falou sobre essa luta real. Deixa eu perguntar um negócio mais adentro para você. Você gostaria que o seu filho ou que o seu neto se tornassem no futuro um jogador de futebol profissional e nunca assumissem compromissos com nenhuma igreja local até a aposentadoria? Você ficaria satisfeito, satisfeita, se o teu filho se tornasse um jogador profissional e se ele só pisasse na igreja num domingo? Se ele começasse a faltar aos 12 anos de idade, ele só voltasse a pisar na igreja num domingo com 43 anos de idade, você gostaria que isso acontecesse? Eu sei que você está pensando na fama, no dinheiro, na aposentadoria, no frio da Europa. Ai, pastor, mas o meu filho poderia ajudar muitos missionários. Ô, missionário, né? É a mesma coisa que Saul disse. Deus mandou matar todo mundo e não trazer espólios de guerra. E Samuel diz assim, por que eu estou ouvindo a voz dessas ovelhas? E Saul diz, não, eu trouxe para sacrificar. E o profeta disse para ele, Deus não quer esse sacrifício. Deus quer obediência. Ovelhas Deus pode ter quantas Ele quiser. Quem sustenta o missionário não é você não, campeão. Não é você que vai ajudar missionário nenhum trabalhando no dia do Senhor, não. Como é que você vai lidar com o futebol? Alguém está trabalhando para que você esteja assistindo. Eu vou chamar isso de serviço de necessidade. Eu vou dizer que o jogador tem que jogar aos domingos. Isso é tão importante quanto um médico e um policial trabalharem no domingo? Bem, o mandamento do Senhor diz que nós deveríamos deixar de lado não só os nossos trabalhos, mas as nossas recreações, que são livres ao longo de todos os outros dias, mas este é um dia para a santificação. Como você vai lidar com ele? Alguém vai levar isso no extremo. Eu citei isso no vídeo que eu gravei para a igreja. Alguns dos teólogos que se posicionaram essa semana, eles não têm só aquele posicionamento sobre o dia do Senhor, eles têm toda uma teologia sobre o dia do Senhor. E alguns deles dizem, inclusive, assim, olha, você não pode cozinhar refeições no dia do Senhor, porque isso é quebra do mandamento. É a defesa de um desses teólogos que se posicionou enfaticamente na internet. Cozinhar no domingo é pecado. E a irmã que cozinha todo domingo diz, amém, Senhor. Vou ficar livre dessa desgraça. Bem, se alguém se sente escravizado pela cozinha,
nessa obrigação, a gente não deveria pensar em fazer almoço dobrado no sábado, para sobrar para o domingo, para deixar a irmã livre para servir ao Senhor no dia do Senhor? A gente pode. É a defesa desse irmão. A gente pode. A gente pode fazer isso, não tem problema. O nosso coração está voltado para servir e glorificar o Senhor. Glória a Deus por isso. É possível. É possível. Mas, olha a minha teologia do domingo. Alguém vai me cortar, botar na internet, vai dar problema. Churrasco é uma mera refeição para matar fome ou é um evento social? Na nossa cultura, ninguém está com pressa numa quarta-feira à tarde e fala: ai meu Deus, já são 11h45, eu não acendi a churrasqueira ainda, tem que fazer logo essa carne para levar os meninos para a escola. Se alguém faz isso, eu fico com inveja do cara que faz questão de comer churrasco numa quarta-feira como qualquer refeição. Não é a nossa cultura. A nossa cultura, churrasco é comunhão. Churrasco é hora de você juntar toda a sua família. Churrasco é um momento, talvez, de edificação e, por que não, de santificação mútua, quando a gente intencionalmente quer fazer isso. Agora eu vou confessar um pecado. Fiz um churrasco num domingo. Eu e a Sara ficaríamos em Guarulhos no domingo de Páscoa. O que você fez no domingo de Páscoa, você que tem família em Guarulhos? Você foi lá juntar a tua turma e tal, aquele negócio. A minha família estava lá em Lambari, irmãos. Tia Cibele e o Rui viajaram. O que nós vamos fazer? Nós vamos juntar com que família? Naquela semana, tinha uma família enlutada na igreja. E uma família que perdeu a família naquela semana. E que, como a gente, não tinha família com quem se ajuntar. E sabe o que eu fiz para a glória do Senhor? Um churrasco. E foi um tempo de edificação. E foi um tempo de consolo mútuo. E alguém chamaria de trabalho. Eu chamaria de obra do Senhor. Por que você vai fazer isso? Nossa, pastor, Deus está me chamando para fazer uma obra para Ele. No Morumbi, às 16h, dominicalmente. Está entendendo que você vai prestar contas ao Senhor do que você está fazendo? E essa é uma frase que deveria nos encher de temor. Deus vai me julgar pelo que eu estou fazendo. O dia é do Senhor. O dia não é seu. O que você está fazendo nele? Será que não é nesse dia que você deveria sentar na mesa e resolver os problemas do teu casamento que você vem arrastando há meses, se não há anos? Será que esse não seria um dia de santificação do teu casamento? Será que o domingo não seria a ocasião de você tratar o problema dos seus filhos, que você está indisposto a tratar o pecado deles? E você reclama da preguiça dos teus filhos a semana inteira. E diz: mas eu não tenho tempo para mexer nesse vespeiro. Deus te deu o domingo. É um dia para santificação, para edificação mútua. Você deve pensar no domingo como um dia que pertence ao Senhor. Alguns desses dizem: poxa, domingo é o dia que a televisão é proibida. Nossa, isso para quem veio da CCB tem um gostinho, né? Isso para nós aqui, evangélico, dos anos 80 para trás, hein? Que não pode assistir televisão, dá um gostinho de saudade nenhuma daquele legalismo evangélico. Mas por que se diz isso? Porque talvez o domingo seja o dia que as crianças assistem televisão a tarde inteira, que é para não dar trabalho e a gente poder fazer o que a gente queira fazer. Então, mas meu irmão, você precisa julgar diante do Senhor. Será que domingo não é o dia de você pôr aquele filme The Bucket List? Tem um filme que chama A Lista... eu não sei o nome em português, estou muito chique, né? São 3 velhinhos que estão prestes a morrer, eles têm uma lista de coisas que eles desejam fazer antes de morrer. Não é um filme bom para assistir com alguém que está com medo de morrer? Para ao final daquele filme sentar e conversar sobre ele, como que a gente está vivendo a nossa vida para a glória do Senhor? Do que a gente quer não se arrepender o dia que a gente tiver? E aí você faz a sua própria bucket list. Coisas a fazer antes de morrer.
ir para o campo missionário, morrer no evangelho. Vai, meu irmão, seu filho vai escrever isso aí, você vai cair de costa. A televisão santificando e dando ocasião para você tratar a tua família. Eu não sei do que você precisa, eu não sei como isso vai se aplicar à tua realidade, à tua vista, à tua vida, ao teu contexto. Mas uma coisa eu sei, o Senhor Jesus é o Senhor do sábado. O Senhor Jesus, Ele é o dono do dia de descanso. E Ele não deu esse dia como o dia da preguiça, ou o dia da ociosidade, ou o dia do trabalho extra. Esse é o dia dEle. E o Senhor Jesus, no texto paralelo de Mateus, quando outro evangelista escreve, ele registra o Senhor Jesus dizendo: o homem não foi feito para o sábado, mas sim o sábado para o homem. Deus fez esse dia para você. Esse dia não serve para que você cumpra a lista de pode e não pode do dia do Senhor, mas esse dia foi feito para que você esteja com Deus, para que você esteja com aquele que é dono do dia de descanso, para que a sua alma descanse na comunhão com Cristo, para que você esteja com Ele para sempre. É o que mais importa. É só o que importa. A Escritura vai comparar o dia de domingo com o céu, com novos céus e nova terra. A Bíblia diz que os domingos são para nós anteviver o que nós viveremos no novo céu e na nova terra com Cristo. Porque esse dia pertence ao Senhor, nós abandonamos tudo e nos dedicamos integralmente ao Senhor. E é assim que nós viveremos no novo céu e na nova terra, em plena comunhão com o Senhor para sempre. Como você vai lidar com o seu domingo? Você vai fazer isso entre você e o Senhor. Nós, como líderes da igreja, eu como pastor da igreja, eu vou sempre chamar a tua atenção. Eu sou profeta, é meu trabalho. Nós sempre vamos perceber quando você não cuida do domingo. Fica evidente porque você não aparece no culto. Porque você dorme até as 10 da manhã, quando você deveria estar aqui estudando a Escritura. E esse ensino bíblico faz falta na sua vida. E eu sei que ele faz falta na sua vida, porque quando você passa os perrengues, que você deveria conhecer a Escritura para saber lidar, você não sabe lidar e a coisa desanda. Eles ficam evidentes. A gente vai tratar, a gente vai chamar a tua atenção em particular, a gente vai chamar a atenção da igreja. Há pouco tempo atrás, a gente tirou uma foto da igreja vazia às 6h30 e uma foto da igreja cheia às 8 da noite. E a gente, mais uma vez, mostrou lá perguntando, onde é que você está? Porque o dia do Senhor não é seu, não. Se você dormiu tempo demais, você roubou tempo do Senhor. Como você está gastando esse dia? Mas ainda que nós façamos isso como líderes da igreja e haja a nossa responsabilidade sobre isso, você vai prestar contas diante de Deus de como você está fazendo isso. Você vai dizer para Deus sobre como, semana após semana, ano após ano, Ele te deu centenas, se não milhares de dias dedicados exclusivamente a Ele, e você desperdiçou esses dias no teu Instagram. Você rolou a tela 3 horas a tarde inteira, em lugar de ter um tempo de qualidade com a tua família e santificar a tua família. Pense sobre isso. Não é mais fácil se o Japão tivesse ganhado? Eu acho. Eu acho muito mais fácil se o Japão tivesse ganhado. Por que eu acho isso? Porque você agora vai ter que lidar com o que você vai fazer o resto do teu dia. Graças a Deus o Japão ganhou. Porque o Brasil vai ser hexa? Não. Não é por isso. Talvez seja, não sei. Mas isso é bom porque o Senhor Jesus está usando a vida para santificar a igreja, para santificar a nossa vida, para tratar o nosso pecado. Julgue diante de Deus. Converse com o seu cônjuge. Converse com os seus filhos. Com os seus funcionários que seja. Glória a Deus pelas lojas que estarão fechadas aos domingos. A gente precisa aprender a servir o Senhor. E a gente precisa ser fiel em algo que é um mandamento do Senhor para nós. Que nós possamos, com a graça de Deus, glorificá-lo no dia de descanso. Vamos orar, irmãos. Nós vamos, com essa oração, nos preparar também para a ceia do Senhor.
Pai de amor, nós queremos te agradecer por essa manhã, Deus. Queremos te louvar pelo prazer da alma em nos reunir contigo no dia do Senhor. Como é bom para nós prestar culto ao Senhor, Deus. Como é paz para a nossa alma atribulada esquecer das nossas demandas cotidianas e nos dedicar integralmente ao Senhor. Como é bom fazê-lo. Nós nos deleitamos no culto público, Senhor. E nós queremos também nos deleitar em culto particular ao Senhor. Nós vamos, Pai, ser despedidos para as nossas casas. A nossa reunião com o corpo do Senhor publicamente, ela é rápida. E todo o resto do dia, nós somos chamados à tarefa de santificar a nossa vida, de separar o dia para servir ao Senhor. Tantas são, Deus, as obras de misericórdia, tantas são as necessidades de santificação que nós vivemos. Queremos fazê-las para a glória do Senhor, Pai. Nos ensina, trata e molda os nossos corações para sermos fiéis, Deus. Nós não queremos, Pai, ter uma discussão banal sobre um jogo de futebol. Sabemos que isso não nos importa, mas nós também não queremos tratar de qualquer forma o dia do Senhor. Nos livra de desdenharmos do dia do Senhor, nos livra de nos ocuparmos com nossos próprios interesses, de tratar dos nossos próprios negócios, quando deveríamos tratar do reino do Senhor, quando deveríamos repousar o nosso coração em Cristo. Nos livra, Senhor, do legalismo no dia do Senhor. Nos livra, Pai, de ter o tempo deleitoso da alma substituído por um conjunto de regras do que podemos ou não podemos fazer. Queremos fazer qualquer coisa, não pela mera proibição, queremos fazer por deleite e amor ao Senhor. Nos ensina a obedecer por amor, nos ensina a obedecer com prazer, Pai. Oramos, Deus, porque só o Senhor pode nos dar o discernimento para aplicar a lei do Senhor às nossas casas, às nossas vidas. Se o Senhor não nos ensinar, nós não aprenderemos. Mas temos esperança de que viveremos bem o dia do Senhor por causa da Tua graça e do Teu agir nas nossas vidas, nas nossas casas. Oramos assim agradecidos, louvando ao Teu nome e no nome de Cristo Jesus oramos. Amém, Senhor. Quero convidar o conjunto a se colocar à frente, convidar